Até que ponto é necessário e válido buscarmos pelas riquezas desse mundo, pelo poder desse mundo para nós e para os nossos? No século XX nós vimos muitos exemplos de líderes, de empresários e até líderes políticos, né, que conquistaram grandes coisas, mas no fim de nada adiantou. Por exemplo, o caso de Stalin. Stalin, que lutou muito para conseguir poder político, para dominar a União Soviética e até outros países, muitos outros países, né? Lutou contra Deus, porque Deus não existia, com suas filosofia, né, suas ideologias pagãs, e no final da sua vida há relatos de que ele se arrependeu e até pediu assistência de um sacerdote, porém seus próprios assessores não permitiram, pensavam que ele estava louco, porque depois de tanto pregar que Deus não existia, agora está louco, pedindo a assistência de um sacerdote. Até onde você está disposto a buscar as riquezas desse mundo em detrimento das riquezas do céu? Jesus hoje vem nos ensinar exatamente isso, que é necessário que nós busquemos sim o necessário para nós, né? A vida que a natureza que desse mundo, ela não é má, mas o mal é nós colocarmos ela acima das riquezas do céu, né? E ele vai nos dizer isso no evangelho de hoje, que está no livro de Mateus, capítulo 6, versículo 19 e seguinte. Vai dizer assim: não ajunteis para vós tesouros na terra, onde a ferrugem e as traças corroem, onde os ladrões furtam e roubam. Ajuntai para vós tesouros no céu, onde não os consomem, nem as traças, nem a ferrugem, e os ladrões não furtam. Porque onde está o teu tesouro, ali também está o teu coração, né? São João Crisóstomo vai nos dizer que depois de Jesus repelir a doença da vanglória, agora ele introduz um discurso sobre o menosprezo das riquezas. O desejo da glória faz o homem desejar também as riquezas, né? E isso vai embotando a nossa alma, né? Tudo que se une, vai dizer Santo Agostinho, tudo que se une à natureza inferior fica manchado. É claro, se nós pegarmos uma barra de ouro e misturar com outros materiais, como a prata, por exemplo, o ouro vai ficar manchado, né? Ele vai se deteriorar. Perdão. A nossa alma se torna suja por conta dos apetites das coisas desse mundo. Quando nós permitimos que as coisas terrenas, né, o desejo das coisas terrenas, embora as coisas terrenas sejam boas, né, virtuosas, mas quando nós permitimos que elas estejam mais, digamos assim, nós damos mais importância a elas do que as coisas do céu, aí nós vamos acabar contaminando, sujando a nossa alma, né? São Tomás de Aquino vai nos dizer que Jesus menciona aqui três coisas, né, e três consequências. Por exemplo, o acúmulo das riquezas vai afetar a esmola. Quem se apega às riquezas não dá esmola. Ao dar esmolas também, a pessoa que dá esmola também, acontece o perigo, né, da hipocrisia, da soberba, de mostrar que está dando esmola, né? E em terceiro, né, o dar esmola leva as pessoas a ter o temor à pobreza, o medo de ficar pobre. Essas três coisas, né, que fazem com que nós não abramos o nosso coração, né? São Tomás de Aquino vai dizer que Jesus inclui no seu discurso, segundo três classes, os metais. Por que se perde? Os metais se destroem pela ferrugem, né? Os vestidos pelas traças. As pedras preciosas, como não são corroídas nem pelas traças e nem pela ferrugem, mas ainda assim os ladrões levam e roubam. E ainda se o ladrão não roubar essas coisas, né, o nosso apego demasiado a essas coisas vai acabar amarrando o nosso coração de tal forma que nós deixaremos de nos unir a Deus. E a nossa alma não foi feita para isso, para esse apego. Como diz Santo Agostinho, nossa alma foi feita para o amor, foi feita para Deus. E não descansará enquanto não descansar em Deus. Essa que é a verdade, né? Então, Jesus vai dizer aqui que a ferrugem, o significado da ferrugem, melhor dizendo, São Tomás de Aquino vai dizer que o significado da ferrugem é a soberba. Porque a soberba, ela, como que eu posso dizer, ela escurece, digamos assim, ela embota, né, o brilho das virtudes. Quando a ferrugem, a soberba, afeta a nossa alma, a gente não consegue mais ver o brilho das coisas do alto, né? A traça, por exemplo, o significado seria a inveja, sim?
Porque a inveja, assim como a traça, ela destrói o tecido, que o tecido vai fragmentando. A inveja, quando entra na nossa vida, quando entra numa comunidade, numa paróquia, seja onde for, ela vai destruindo tudo. Porque junto com a inveja também vem a fofoca. E vai se destruindo, se desfazendo tudo. E os ladrões, né, o significado, Santo Tomás de Aquino vai nos dizer que os ladrões são os demônios e os hereges, né? Que despojam, querem despojar nossos bens espirituais com as falsas doutrinas, com as modas, né? Tudo isso são ferramentas nas mãos dos demônios e dos hereges para nos roubar a graça do céu. A história é repleta de coisas, de acontecimentos que nos mostram que no final da vida nunca ninguém se arrependeu de ser um bom cristão, de ser um bom católico. Nunca ninguém se arrependeu de obedecer a Deus. Por que conosco teria que ser diferente? Nós teríamos inventado agora a roda espiritual, né? Nós teríamos inventado uma gnose que nos salvará, ainda que nós estejamos apegados aos bens, digamos assim, até mesmo aos desejos voluptuosos dos nossos tempos? Não. É preciso buscar a Deus em primeiro lugar, para salvar a nossa alma e a alma dos nossos. Boa luta. Deus te abençoe.